Boa noite, bem queridas e bem queridos. Estamos aqui em mais uma live da Bem Te Quero Mais com os especialistas indicados pela nossa Bem Te Quero. Boa noite a todo mundo que está entrando. Cheguem mais. Quero perguntar para vocês também se meu áudio tá bom, se tá dando para ouvir, para a gente já deixar tudo ajustado para poder falar sobre esse assunto que é tão importante e que vem ganhando um espaço, né, na mídia, mais recentemente, né, mas que por muitos anos foi negligenciado, pouco falado, muito tabu, muito misticismo também. E a gente quer trazer aqui dados palpáveis, uma conversa franca com todo mundo, mulheres principalmente. A gente vai falar sobre menopausa e emoções. A Belinha, a Gabi, a Alessia, que bom, todo mundo aqui, a Dani. Então eu vou... Compartilhem aqui também, gente, essa live. Vou deixar, vai ficar salva, mas convida para chegar quem tiver interesse de conversar com a gente aqui sobre esse tema super importante e que todas nós, mulheres, né, quem tem útero e ovários vai passar por essa fase, não tem como. E quando a gente passa por uma fase de mudanças na nossa vida, quando a gente conhece o caminho a percorrer, que caminho é esse, o que pode acontecer, a gente passa por ele de um modo mais tranquilo, né? Ter informações de qualidade para auxiliar você é fundamental para você passar por qualquer fase da sua vida protegido, né? Seguro, amparado. A gente já vai entrar e eu vou conversar aqui, eu vou explicar um pouquinho também o que é a menopausa, mas eu já vou também apresentar a nossa convidada de hoje. Ela já tá aqui, já entrou. Mandem coraçõezinhos aqui, convidem seus amigos que a gente vai começar. Bom, vou chamar Daniela Ribeiro. Ela é psicóloga há mais de 20 anos e trabalha muito com essas questões emocionais do universo feminino, o que é muito importante, porque nosso cérebro ele está totalmente conectado com o nosso ovário, né? Vocês sabiam disso? Os ovários e o cérebro, eles têm transmissões e um conecta com o outro. Então, quando a mulher tem esses ciclos menstruais, né, os ciclos que acontecem no ovário, nosso cérebro tem microciclos também. Então, há muitas mudanças da parte mental mesmo e da parte emocional. Eu quero trazer essa expert aqui para conversar com a gente sobre esse universo. Eu vou convidar aqui a Dani e vou chamar ela também para se apresentar. Dani, enviei o convite para você. Aê! Boa noite. Boa noite! Bem-vinda, Dani! Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo jóia! Meu Diretamente de áudio. Minas, Eu moro em Minas, sou uma né? paulista que moro no sul de Minas, né? Aí, ó, Fabi entrou, Dr. Sidney entrou. Que legal, gente. Bastante gente entrando, Dani, na nossa Sejam live. bem-vindos. É Ok, um tema, né, que chama muita atenção, muito, porque a gente muito. quer saber. Malu, boa noite. Dani, eu vou deixar eu quero que você se apresente aqui. É uma honra ter você aqui, é uma honra ter você como uma especialista indicada pela Mente Quero Mais. E uma área que é tão importante, e eu acho que você vai contribuir com todo mundo que está aqui, tanto as mulheres, principalmente, mas homens também. A gente precisa que eles entendam também, né? O nosso Uhum. corpo funciona diferente do deles e ter essa integração, essa compreensão é fundamental para as coisas, principalmente no âmbito emocional, fluírem bem, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade, ainda mais de falar de um assunto assim que eu amo. E também estou muito feliz, né, de ver que esse assunto agora está na mídia, né? E muito graças às pesquisas da doutora Lisa Mosconi. Eu sou muito grata a ela. Claro que muitas pessoas já olharam para isso, mas ela veio fazendo esse compilado, né? Inclusive escreveu Sim. um livro para todos nós, né? O Cérebro e a Menopausa. E então, assim, é uma honra mesmo estar aqui, agradecer essa oportunidade e ser parceira do Bem Quero Mais também é uma alegria. Então, eu sou Daniela Ribeiro, né? Sou psicóloga há 22 anos.
já atendi várias demandas, hoje eu me dedico mais a mulheres, né? Em todos os ciclos, né? Porque nós somos cíclicas, né? Essa talvez seja a grande diferença e hoje a ciência está olhando mais para isso porque não tem nada de errado com a gente não está ficando louca, né? Só que a gente precisa aprender a olhar para esses ciclos, a cuidar melhor da gente. E esse mundo meio maluco que a gente vive hoje, né, Júlia? A gente às vezes não para prestar atenção e perceber, né? Exatamente. Então, o nosso universo feminino, ele precisa de alguns cuidados e em todos os nossos momentos, né? Da puberdade, da gestação e puerpério, perimenopausa e menopausa. Então, a gente tem vários momentos. E os nossos hormônios, como você mesma falou, são neuroendócrinos, está todo conectado. E quando conecta com o cérebro, conecta com as emoções, conecta com o cognitivo, que aí é a minha maior área de atuação, né? Minha área de atuação. Então, uma alegria estar aqui e, assim, da minha formação, sempre fui psicóloga clínica, né? Hoje, a minha condução maior é com as mulheres. E o que mais que eu poderia dizer? O que mais vocês gostariam de saber? Ah, Acho que eu é acho que. isso. E A Neu... parceiramente quero mais. Sim, sim, desde o início do ano sou parceira da Bem Te Quero. Que ótimo, uma alegria pra gente. Sim, sim. Outro aspecto da formação mais recente que eu fiz foi a parte de neurociência afetiva, que me ajudou muito também. Inclusive, eu ouvi antes da doutora Lisa, né, publicar já todo o estudo dela lá dentro, porque a gente vai conduzir aí, você vai me ajudar também a colocar, mas Claro, eu vou te né? perguntando também. A gente já, né, eu já tenho contato com isso há algum tempo, porque Sim, infelizmente, né, Júlia, nós profissionais também não tínhamos essas informações, porque é. não era estudado, né? A saúde da mulher, né? A parte da sexualidade da mulher, até a anatomia Sim. dos órgãos reprodutivos, ele por muito tempo foi um mito, né? Sempre estudado por homens. E agora já, não, há muito tempo já mulheres mais na ciência, abrindo espaço. Então, eu acho que é importante estarmos aqui duas mulheres conversando com mulheres também. Então, Verdade. fiquem à vontade para perguntar. Os homens também são super convidados aqui a perguntar, de compartilhar experiências. Eu acho que é baseado nas experiências que a gente vai crescendo, né? Sem dúvida. Entendendo que a gente não está sozinha. Eu acho que esse que é um grande ponto. Eu vou começar então puxando para a parte da medicina. Ok. Só para a gente contextualizar o que que é essa menopausa, né? O climatério, o que que é tudo isso que todas nós vamos passar. Então não tem como fugir. Todas nós vamos passar. Você pode escolher não ser mãe, você pode escolher não casar, mas essa questão cronológica do nosso corpo, a gente não consegue evitar. Bom, eu sou médica oncologista, então, por formação, eu estudo muito a menopausa também, porque muitas vezes eu preciso induzir a menopausa para uma paciente minha, por exemplo, com câncer de mama, ou uma paciente minha que teve que realizar alguma cirurgia de remoção de ovários, entrou numa menopausa antes do momento que seria natural. Então, entender os sintomas que ela poderia sentir, entender a parte física também é importante. Tá dando eco para vocês? Não, aqui tá ok. Tá dando eco, pessoal? Comenta aqui. Eu acho que eu vou tirar meu fone, tá? Se ficar ruim, vocês me avisam. Dá para me ouvir bem? Dá. Ah, então tá. Eu tava me ouvindo com o fone ecoando. É ruim. É. Então, que é a minha mãe tá aqui, ó, minha mãe. Minha mãe também, ela acha que as duas A estão sua mãe juntas. também? A Malu é minha mãe. Ah, a Malu é sua mãe. E a Steph é minha. Não, está bom. Agora dá? Tá dando eco agora? Não entendi. Estava melhor com o fone. Tá bom assim? Sem fone? Dá para me ouvir? Eu estou te ouvindo bem. Não, não sei como é que tá o pessoal. Tá. Vamos tentar. Se vocês, por acaso, o áudio ficar ruim, vocês falam, avisam aqui a gente. Então, vamos entender brevemente. Também não vou ficar de palestrinha, não. Quero te ouvir, na verdade. Sim, Aí tá sim. joia, minha mãe sinalizou. É,
O climatério é toda a parte, né, de transição para uma fase que vai ser a menopausa em si. Agora ficou melhor. Que bom, gente. Está bem sem fone. Obrigada, meninas. Roberta, Belinha, Alessia, que bom. Então, o climatério pode ficar ali entre os 40, 45 até os 60 e poucos anos. Já a menopausa vai ser uma data um pouco mais cravada. Vai ser aquela data que a mulher parou de menstruar, olhando para os anos passados, um ano sem menstruar. Então, aí vem a data da menopausa. Mas antes disso, essa pré-menopausa, essa fase do climatério, a gente já pode, nós mulheres, sentirmos algumas mudanças no corpo, sinalizando que, opa, seus ovários estão reduzindo essa produção e liberação do estrogênio, que é um hormônio sexual importante para a nossa fertilidade também e que age no nosso cérebro. Nosso cérebro tem receptores de estrógeno. Então, quando esse estrógeno reduz, a sua produção acaba por se reduzir, a gente vai ter manifestações cardiovasculares, ósseas, comportamentais, emocionais, musculares, cognitivo, da parte de sexualidade e libido. Então, tem uma série de mudanças. Podem existir aquelas mulheres abençoadas que não vão perceber praticamente nada, como pode ter aquelas mulheres que já aos 45, 47 começam a ter fogachos, acordam à noite, começam a ter insônias e acham que estão ficando loucas. Esse é um relato muito frequente. E eu queria ouvir o que você ouve das pessoas que passam com você, desses primeiros indícios. Geralmente, a primeira é a fadiga, Júlia. É a fadiga. E aí, muitas vezes, é confundido com estresse e exaustão, já que a gente vive num mundo que nos exige muito, e ok, embora não seja saudável, mas infelizmente é assim que está acontecendo. Então, geralmente começa com fadiga e exaustão. Outro aspecto que costuma aparecer também é a insônia, aquele acordar 3 horas da manhã, né? Mas aí quando já está um pouco mais adiante, porque essa janela é grande, né? Ela pode durar 10 anos até que a gente Exato. conte, né? E como você disse, é muito sortuda quem não vai sentir nada, né? Porque se a gente já tem lá, como você disse, durante o mês a gente passa por 4 fases, né? Quando a gente ainda está na fase reprodutiva. E na perimenopausa, ou climatério, né, que a gente pode chamar, a perimenopausa é a hora que já está chegando, né? Eu já me considero nessa fase agora. E eu sinto que a gente, essa é a oscilação, né, que pega, porque o mesmo momento que a gente tá bem, a gente depois pode estar irritada, pode estar mais cansada. E o outro aspecto é a memória. Tô esquecendo tudo, minha cabeça não tá boa, né, que a gente depois, ao longo do tempo, estudando, eu descobri muitas vezes é a névoa mental. Né? Então Exato. é fadiga, exaustão, algumas relatam a dificuldade para dormir e a memória e a cabeça ruim, né? Às vezes fala assim, tô com a cabeça ruim. Cabeça, eu já ouvi também, cabeça gorda, cabeça vaga, você não retém muito bem as informações. E também tem um outro aspecto que eu ouço bastante, que é a mudança do corpo. Então, antes eu fazia uma dieta e secava. Emagrecer. Agora eu não consigo mais perder peso. Eu sinto que tá acumulando um peso aqui na região abdominal, no quadril, e eu não consigo perder o peso, não consigo, eu faço academia, faço musculação e demora para eu ter algum resultado. Isso também eu ouço bastante. Isso também pode acontecer. Pode, pega muitas as mulheres, né, que têm uma conexão maior com essa questão estética, tem muito, sem dúvida nenhuma. Né? É que, como são aspectos emocionais, às vezes aparecem na aparência, mas é impressionante como a fadiga e a exaustão é o É, que mais aparece por aqui, né? Mas sem dúvida nenhuma. E essa questão da imagem corporal é como existe também aí uma questão social. A mulher, até pouco tempo atrás, algumas ainda têm de ter vergonha de dizer que está chegando nessa fase. Né? E hoje, quando a gente vê muitas artistas, eu fiquei achando o máximo, com muita vontade de assistir aquela peça da Cláudia Raia, né? Que ela fez uma peça específica, o podcast da Fernanda Lima. Então, quando a gente vê essas mulheres que ainda estão super bonitas, produtivas
Então, assim, não é o fim da linha, né? Só que as pessoas ainda têm muito medo e muita vergonha, porque a gente ainda tem uma parte da sociedade bastante preconceituosa e a mulher sente, né? Porque já finaliza ali o ciclo reprodutivo, né? E como se. Mas ainda não é o fim da linha, né? Tem muita vida, né? E eu Enfim. acho é muito de como também a nossa sociedade, que a gente está inserido aqui mais no Ocidente, enxerga, né? Como se a Isso. função da mulher na sociedade fosse unicamente ser para fins reprodutivos. Então você tem que povoar esse mundo. Se agora você não tem mais essa capacidade, você não serve para nada. Agora você tá isolada, é fim da linha para você. Agora é desacelerar. E pelo contrário, né? Até as pesquisas da doutora Lisa Mosconi, a gente já postava ela na Vende Quero, ó. Esse Eu livro vi o vídeo. eu coloquei antes da nossa live porque ele é antiguinho já de Aham. posts nossos, porque eu acho muito interessante, como é um assunto que eu estudo bastante. Eu vi ela e falei, nossa, ela precisa ser, a gente precisa difundir as informações que ela traz. O que eu achei muito interessante que ela trouxe é que o cérebro, o nosso cérebro, nessa fase reprodutiva, ele é ocupado, vamos pensar assim, nesses neurônios, né, na plasticidade. Muitos dos nossos neurônios são mesmo para gerir esse fim reprodutivo. Imagina você ficar ciclando para poder esse óvulo encontrar um espermatozoide, fecundar, você criar um corpo dentro de você. A energia para isso, para gerar uma outra vida, né? Parir uma outra vida, cuidar dessa outra vida, é gigantesco. Cuidado. Quando esse cérebro já não tem mais essa função, é como se essa gavetinha fosse fechada e agora você tem capacidade de focar em outras coisas. Eu acho que isso é uma viradinha de chave libertadora para as mulheres. Então, agora, ufa, você não tem mais que. Seu cérebro não vai ser mais ocupado para fins reprodutivos. Agora, seu cérebro vai poder ser ocupado por outras coisas. Você aprender coisas novas, você viajar, ter mais conhecimento, conhecer outras pessoas e não com essa parte reprodutiva. E eu acho que a nossa sociedade ocidental vê isso como algo não, como algo essa a sua função era essa. Agora pode desacelerar e fica no seu cantinho. E a gente pega isso pra gente. Sim, tomar muito cuidado com isso. Eu me lembrei, né, do evento lindo que vocês fizeram, né? Desculpa a sinceridade, mas vai todo mundo envelhecer, né? Aí, Aí, ó. ó. Amo esse tema. E eu penso, né, que nós mulheres ainda temos muita vida. A gente tem pelo menos, doutora Lisa, ela fala 40% de vida se a gente olhar a expectativa de vida no pós-menopausa. Então tem muita coisa ainda para se viver. Não dá para olhar a mulher só para esses fins reprodutivos. E como a sociedade vem mudando, né? Eu vejo assim, as mulheres que eu atendo têm até 70 anos, mas a maioria na faixa dos seus 40, 50. Tem algumas mulheres que acabaram de ter filhos. Né? Tem algumas mulheres que ainda estão com crianças pequenas e um aspecto assim do ponto de vista emocional e que na minha formação a gente estudou bastante e eu imagino que você também tem essa informação é que no período até que tudo se organize essa poda neural, né? Essa Isso. melhora do nosso cérebro, né? Inclusive ela fala sobre evolução de espécie, né? Eu acho fantástico, né? A gente perde 30% da energia do cerebral, né? Então é essa hora que a memória vai dar aquelas falhazinhas, por isso tanta fadiga, né? E aí por isso que emocionalmente a mulher se olha, ela não se reconhece. Então é nesse, assim, a psicoterapia, né, que é no meu ponto que eu chego, né, é muito sobre isso. Falar, tá, e aí, como que você vai lidar? Porque o corpo, às vezes, não responde da mesma forma mais, tanto Exato. fisicamente como cognitivamente. E as nossas emoções é como se tivesse TPM o mês inteiro. Ela vai e volta, é uma coisa muito intensa, né? E isso intensifica principalmente nos 3 anos antes de tudo cessar. É o período mais assim crítico, né? Mais intenso. E o que a gente nota, né, à volta? Tem mulheres que fazem menopausa precoce, por isso que essa informação tem que chegar não só para as mulheres acima de 45, 50, né? Tem essas que você falou, por questões médicas e cirúrgicas, né, que também vão vivenciar os mesmos sintomas. Então, mulheres com 45 anos que estão lá com um filho de 3 anos, 4 anos, ela já tá, acabou de sair do puerpério, já entrou na menopausa. Então, como a sociedade transformou muito, né? A gente tem que considerar isso, né? Então,
baixa energia não acabou tudo, mas também tem que considerar as novas possibilidades até que tudo se ajuste. Porque aí no pós-menopausa também é esse momento que você falou, a vida é muito intensa e sem todas essas preocupações. Até pouco tempo atrás, como eu já clinico há muito tempo, né? Batia muito com a saída dos filhos de casa. E eu não tinha essa informação. Pensa, 20 anos atrás, não se estudava isso, E né? eu acho que é interessante você contar como eram as mulheres, a mentalidade emocional das mulheres há 15 anos e agora, no seu Não, consultório. completamente diferente em todos os sentidos. E aí, o que que a gente via? A menopausa, ou os sintomas da perimenopausa, que ninguém sabia o que era, batia muito com a saída dos filhos de casa. Então, a mulher já tinha seus filhos que iam para a faculdade, ou já saíram para trabalhar, né, entre 20 e 25 anos, e elas estavam ali com seus 50 e poucos. Então, quando a gente ia tratar, parecia que era uma depressão por conta desse ninho vazio. Ninho vazio. Hoje, quando eu volto atrás, é quando a gente tinha hormônio envolvido. E ninguém sabia, nunca vi isso na faculdade, né? Porque Olha quais só. são os principais motivos de depressão, né, na vida das pessoas? Isso até anotei aqui, que já estava anotado na minha aula, achei fantástico. Primeiro, na mulher, né? Vamos pensar na mulher, que nós estamos dizendo. Primeira causa genética, a segunda pode ser o estresse crônico e a terceira é a parte cérebro-hormônio. Então, é muito, né? Se a gente considerar, a incidência é alta. Né? Na vida da gente, quando a gente vai olhar assim, desde que a menina entra na puberdade até a pós-menopausa, ela tem uma maior possibilidade de desenvolver ansiedade, depressão, por conta dos hormônios mensais da nossa Cíclicos, oscilação. né? Os estudos mostram, as meninas antes dos 10 anos, ela funciona completamente com os meninos, a possibilidade de desenvolver é a mesma. E as mulheres após os 60, também no pós-menopausa, aí já chega junto com os homens. Mas nesse período onde os hormônios estão ativos, a gente está mais propensa, por conta desses neurohormônios endócrinos, né? Isso. Neuroendócrinos, né? A gente tem mais possibilidade, porque vai conectar diretamente, né, com as nossas emoções. A gente pode desenvolver um quadro mais ansioso, um quadro mais depressivo, e isso precisa olhar. Por quê? Muitas vezes, isso já aconteceu aqui no meu consultório, como é recente, mas recente também aqui. Tá ali tratando como um processo depressivo e com a medicação psiquiátrica, bons profissionais, e a pessoa não melhora. Começa a fazer, quando pode, né, a Uhum. reposição hormonal, a mulher melhora. É incrível. Eu vi uma notícia que eu fiquei muito feliz e acho que está muito conectado. Eu tive um puerpério bem intenso, né? Então, eu sou muito sensível a hormônios. Todas as mulheres são, mas tem umas mais que as outras, né? Tem nuances. E agora já saiu na FDA, né, nos Estados Unidos, a Federação lá de Medicação, tipo a nossa Anvisa, né? Isso, tipo a Anvisa. Isso, que o remédio melhor para tratar a mulheres no puerpério é hormonal, não é mais antidepressivo. Eu espero que chegue no Brasil logo, porque principalmente o puerpério, eu já tratei e trato ainda muitas mulheres, é muito doloroso. E às vezes não tem resposta positiva para os antidepressivos convencionais, É, né? Porque imagina, puerpério, você tá aqui de repente faz puff, né? Aqueles hormônios, exatamente. né? Então É uma é uma simulação do que vem, do que pode vir pela menopausa também. Isso! E eu tô já conectada com isso, né? Meu puerpério foi aos 35 até uns 37 anos, porque também não dura só 40 dias, né? Vai anos. Vai, Assim, né? Vai 2 anos, três, algumas mulheres exatamente. até três. E o mesmo eu estou sentindo agora, que eu tô com 47. Então, além de eu estudar, eu também estou vivenciando. Então, são emoções que a gente realmente não controla. E se Tem você. cuidados que a gente pode ter, né? Exatamente. E nessas duas fases, nesses dois cenários da vida, se você não tem informação, você realmente acha que você que isso nunca vai passar, que você agora você está fadada a viver essa vida e muitas vezes você está com uma tristeza, não sabe explicar, uma irritabilidade. Eu fico pensando realmente nessa conexão de um puerpério com a menopausa. Ainda não passei pela menopausa, mas eu passei por um puerpério que também foi muito difícil, por um problema grave de saúde. Mas eu lembro olhando, e assim, a parte emocional. Eu lembro olhando, os dias eram todos cinzentos, esfumaçados. Eu não conseguia reter as informações. Eu olhava pro meu guarda-roupa, não me reconhecia. Eu usava essa roupa, meu Deus! E eu falo, isso
são fases da vida. Pode se repetir na minha Muito menopausa, no meu parecido. climatério, né? Porque eu queria falar até com você disso, Dani, esses papéis sociais que a gente desempenha nessa fase da maturidade, com a chegada também do climatério e menopausa, também mudam, né? Então você falou dos filhos, né? Você tá Isso. com seus filhos, amigos, ou se você não tem filhos, com a sua turma do trabalho. E aí, fases da vida, né? Ou mudança de emprego, ou você se aposentou, mudou de cidade, e aí junta com o climatério ali no meio, você se reconhecer, eu acho que isso é como se você pudesse se quebrar e ter que catar os caquinhos. Então, ter um psicólogo, né? Ter alguém ali para apoiar. Eu voltei para terapia nesse puerpério difícil, porque eu falei assim, eu tô com meus caquinhos todos ali no chão, eu preciso colar eles. E até minha psicóloga na época ela fez uma analogia que eu achei muito bonita assim. Quem quer sua cola dourada? Aqueles vasos orientais, Sim. né? Que eles valem muito mais depois que eles se quebram e são colados com aquela colinha dourada. Então, quem quer Sim. a sua cola dourada? São seus amigos, sua família, o seu autoconhecimento, os seus amigos, os seus médicos, psicólogos, o esporte, um grupo. Quem são essas pessoas que vão te apoiar a juntar seus caquinhos? Eu acho que um profissional da área da saúde mental é importante. Principalmente quando consegue, né, compreender essas fases. Então, assim como foi no puerpério, na perimenopausa e menopausa e pós-menopausa, que agora a gente tem que considerar tudo, é como se a gente realmente fizesse mais um download, é uma nova transformação. Então, a gente demora a se reconhecer e até assim, quem você quer. Quem você quer ser. Só que nessa fase já tem um pouco mais de maturidade, né, Júlia? A gente já viveu mais. Então, como a energia é menor, é muito importante olhar para as escolhas, que a gente não tem tanta energia, então tem que olhar para aquilo que é essencial. Por isso que a psicoterapia ajuda. Aonde você vai colocar os esforços? Então, só que o mundo está girando, então os pais estão envelhecendo, muito provavelmente está apoiando esses pais enquanto os filhos estão se organizando na vida. Às vezes aquele trabalho passa a não ter nenhum sentido mais. Muitas fazem transição de carreira nessa fase, ou dentro da própria carreira transformam o seu trabalho, né? Então é tudo junto e misturado, mais ou menos também quando a gente está gestando e com os nossos filhos pequenos, né? A vida não para, só que tá ali, né? Em ebulição ou aqueles caquinhos. Muito legal, tem um livro da terapia do esquema que a capa é essa, né? Tem um nome esse negócio, eu esqueci também, É Iki, né? eu esqueci, tem um nome. E aí a gente está ali fazendo esse novo contorno, né? Que na puberdade a gente tem algumas questões hormonais também, mas ainda não está nada pronto, então também vai ser desafiador. A adolescência também não é um período fácil, né? Não. Mas na maturidade, né? Que aí acima dos 40, 45, 50, a gente já tem um pouco mais de noção de quem a gente é e, bom, a gente tem uma E noção menos assim pressa, né? e sem menos pressa, mas ao mesmo tempo assim, esse período que eu tenho, eu quero viver bem. Porque eu Sim, já com geralmente já certeza. construí, né? Você Então, entende assim, que pode passar. É que eu acho que lá no puerpério, você fica assim, será que para sempre vai ser assim? Minha vida vai ser miserável assim, se você tem um puerpério difícil. E aí passa. E aí você vê, quando você passar por isso de novo, falar, eu vou agora tomar as providências para isso passar o quanto antes. mesmo que não passe o quanto antes, eu quero fazer ali uma base para que o que vem lá na frente fique bom. Então, na terapia, a gente Isso. trabalha muito os valores, porque assim, valores, a gente, cada um tem o seu, não existe certo ou errado, mas eles podem ir transformando ao longo da vida. Então, geralmente é um momento que a gente revê muito os nossos valores. Né? O que eu fiz da minha vida até aqui? O que eu construí? Então, isso, quando a gente não tem um apoio, pode gerar muita angústia, pode gerar mais insegurança. Tem muitas pessoas mulheres que se forçam a continuar sendo o que é e não é possível, é inevitável, como você falou no início, né? Então, esse esforço para ficar como era, com a mesma energia psíquica, com o mesmo corpo, aquilo pesa, porque não é possível mais. Então, pegar, né, aquela que eu era, a gente passa por essa fase, assim como foi no puerpério, e fala, ufa,
eu quero me transformar e ser assim. E depois a gente pode fazer outras transformações, não vejo problema nenhum. Mas é quase que inevitável nessa fase isso acontecer. E é Porque é um luto, reconhecer. né? É um luto, É entre um aspas. luto. Você, aquela que eu era, não sou mais. É uma Isso. transformação que eu tô passando. Uma transformação muito grande. Então vamos pensar, uma pessoa que já está passando por esse período, está se aposentando, tem um restinho de pessoas, que eu não sei, a gente está capaz de não passar por isso, né? Está mudando muito as regras, né, da aposentadoria cada vez mais velha. Mas algumas mulheres vivenciaram tudo junto, filhos saindo de casa, a aposentadoria, essas transformações hormonais e sem poder falar e contar com ninguém, porque não era falado, como você falou, muito negligenciado. Eu fico pensando isso. Quantas mulheres sofreram por tudo isso sem, às vezes, nem contar pra amiga, né? Porque Eu ou tava se achando louca, ou tava achando que ela era um ET, que só era com ela. Eu espero realmente que eu acho que sempre existiu rodas de amigas, né? sim. Mas espero que elas tenham tido um apoio, porque hoje em dia, que bom que a gente pode contar, que bom que a gente pode estar falando sobre isso, e as mulheres estarem aqui com a gente também. Fiquem à vontade para mandar aqui relatos, perguntas, gente. Isso, por favor. E era até vergonhoso, né? Não se falava. Então, assim, hoje a gente tem mais opções, até assim, fisicamente, porque a pele vai ressecando, o colágeno diminui, mas hoje a gente tem mais recursos, a gente cuida, mas não dá para conseguir me manter como eu era aos 30 anos. Isso é impossível. A gente pode envelhecer bem, mas não dá para colar ali naquilo que a gente foi. Então, eu penso que, assim, outra questão que interfere muito são os relacionamentos, né? Nessa fase. Porque os hormônios, como você falou, eles protegem a gente, né? É como se a mulher ali fica totalmente reprodutiva. Quando eles caem bastante, progesterona, estrogênio, é como se aquela cortininha da vida bonita também caísse. Então, sabe, aquelas coisinha chata ali na relação e fica desse tamanho. Primeiro, porque a gente está oscilando de humor, a gente está mais irritada e não tem mais essa proteção que os hormônios, né, nos trazem para deixar a gente mais, eu acho que mais na serotonina, né, mais alegre. Então, assim, a gente não tem mais essa proteção. Menos Então, reativa, menos assim. isso. Você fica mais amortecida, Isso, né? que não tem mais, certo? Ou oscilou, diminuiu, você pode repor, mas nunca vai ser como era antes, né? Então, às vezes caem algumas máscaras e às vezes muitos relacionamentos interrompem, né? Então, o divórcio acontece muito nessa faixa dos 40 a 50 anos. Eu acho super interessante a gente falar sobre isso, porque também não é muito falado esse divórcio numa fase da maturidade, né? Aos 50, aos 45, aos 60, mas existe, gente, né? E às vezes realmente coincide com fases hormonais que você está passando, coisas que funcionavam deixam de funcionar, você mudou, você agora tem seus valores, mas entende o que te faz bem, o que não te faz. Eu acho que esse movimento que você falou de ficar mais com a energia mais ali na reserva, faz a gente E olhar para dentro, que a gente não pode, muito. né? Então, assim, momentos de recolhimento são importantes também. Muito. E às vezes os parceiros, os filhos não compreendem, porque aquela mulher que sempre fez tudo para todo mundo, ela não está tendo para dar. Né? Então, por isso é importante a gente ter os homens na roda. Tem alguns perfis, eu sigo bastante, né, de menopausa, que aí coloca os homens para falar, né? E aí, poxa, mostra assim, para eles terem mais compreensão, porque assim, a mulher ainda tá ali, só que ao invés de ter apoio, tem uns que ainda cutucam mais, né? Nossa, mas olha como é que tá esse corpo, você não se cuida. Gente, depois que eu ouvi Fernanda Lima falar que faz a mesma atividade física, come do mesmo jeito e uma barriguinha apareceu, imagina, nossa, Pois é, mulher linda, modelo a vida inteira, né? exato. Eu vi um vídeo dela também, eu vi só cortes, né? Que ela fala assim, até às vezes, mesmo que o homem não fale nada grosseiro, se ele também não entende um pouco o que se passa, ele pode também falar algumas coisas que não. Aí você fica, por quê? Ela fala que ela, né, teve insônia, alguns acordavam à noite com fogachos, e ela foi falar pro Rodrigo Hilbert, o esposo dela, que também é modelo, ator e tal, Uhum. cozinheiro, e tudo que pode ser feito ele faz, né? Sim. Constrói canoas, pesca, enfim.
E aí, e é uma pessoa super antenada, gente boa. E aí ela foi dividir com ele e ele falou: Não, não, fica tranquila, você não vai passar por isso. Aí ela: Por que eu não vou passar por isso? Eu Entendeu? mesmo. Claro que todo mundo vai passar. E aí ela ficou assim: Por que eu não vou passar por isso? Deixa eu estudar aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí Uhum. ela foi se informar. E eu acho que é nosso papel, o papel de cada uma, Sim. se informar. Se você pudesse dar uma dica, assim, não uma dica, uma orientação, o que que a gente pode fazer para tentar passar por essa fase? A gente não sabe quem vai ser a que não vai sentir nada, quem vai ser a que vai sentir alguma coisa, mas algumas transformações é inevitável que vão acontecer, né? Tanto físicas quanto emocionais. Na sua experiência dessa parte emocional, o que que você falaria para as mulheres que estão aqui, para os homens que estão aqui, para que passemos, ou quem já passou e que está na pós-menopausa, mas que também pode cuidar da mente, do emocional, o que que você daria de... É um intensificar o cuidado consigo mesma, porque não tem jeito, né? Eu falo, parece que eu tô de novo naquela fase de ficar levando o filho todo mês no médico, puerpério. Eu estou indo em vários especialistas. Acaba que a gente tem que ter mais tempo para cuidar da gente. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, não necessariamente é só médico, mas acaba que a gente começa a apresentar uma coisa e puxa outra e a intenção, principalmente minha, é envelhecer bem, as pessoas querem viver bem, então a gente acaba precisando não só de cuidados médicos, mas ter mais tempo para fazer tudo com mais calma, porque esse cérebro depois vai melhorar, né? Esses 30% de energia na pós-menopausa volta. Mas nesse período, que pode durar até 10 anos, você precisa ter mais autocompaixão, mais tempo para cuidar de si. Então, autocompaixão eu esqueci e dar risada, porque eu tenho uma filha pré-adolescente, 12 anos, né? Quase adolescente. Mãe, você já falou isso. Mãe, você já perguntou isso. Então, eu começo a dar, olha, filha, considera, a mãe tá meio esquecida mesmo. Mas tem gente que vai pegar o chicotinho, não, porque eu não posso. Mas não dá, gente, é 30% menos de energia. Então, acho que a autocompaixão e um tempo maior de cuidado é muito importante. E se toda essa transformação estiver muito intensa, poder parar para olhar em um processo de psicoterapia. Porque a vida vai chamando a gente para a gente se conhecer. Então, vem aí puberdade, toda a vida adulta, gestação, puerpérias que vão ser mãe. E na menopausa não tem mais jeito. Então, vamos agora olhar para a maturidade, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, né? Reconstruir valores, se não fizer mais sentido aqueles antigos. E aí, isso numa psicoterapia dá para cuidar muito propriedade. Mas antes disso, tem que olhar para o físico, porque não tem jeito. Outro ponto que mexe com os relacionamentos e também com a mulher, porque ela não se reconhece, é a libido, né? A gente já tinha até de alguma forma pensado em falar, porque Sim, acho que a gente tem que os falar. hormônios eles vão fazer diminuir muito e o corpo muda muito, né? Então toda a cavidade, a mucosa fica mais fina. Então às vezes os momentos íntimos de relação de prazer não são bons, né? E desejo fica muito baixo, né? Então tem parceiro que não consegue tolerar isso. Nossa, isso tem aspectos tão emocionais, neurológicos, né? A gente comentou no início da live que a gente tem receptores de estrógeno em áreas específicas do cérebro, áreas de memória, áreas da sexualidade, áreas reprodutivas. E se esse estrógeno está baixo, esses lugares cerebrais responsáveis por isso não serão estimulados. Então, existe, gente, existe mesmo. Então, ter essa conversa, eu acho que quando não tem esse entendimento entre o casal, nossa, que péssimo, que difícil, É né? muito Você vê difícil. isso no seu consultório? Muito, falta de Muito. compreensão, né? E as mulheres, o que eu tenho de errado? Por que que eu. Olha, é natural o teu corpo. Porque assim, eu não sei qual que é o motivo, mas é um ressecamento de tudo. Eu tinha uma pele oleosa, hoje eu tenho que passar mais hidratante. Sim, Então, todas as exatamente. mucosas, problemas dentários, né, que não tinha, passou a ter. Por isso que eu falo, acaba a gente tendo muito Você mais imagina médico. até a apneia do sono pela mudança estrutural do Sim. pescoço na pós-menopausa? E começa a roncar, coisa que não fazia. E aí já incomoda o parceiro. Então vai virando aquela confusão. Exato. Se você não Né? conversa sobre isso, não sabe sobre disso, você realmente vai achar que você tá ficando louca, né? Mas eu acho que
além disso tudo que você falou, super importante, nosso corpo está todo conectado. Todo. Então, você ter profissionais, bons profissionais com quem contar e continuar mantendo sua boa saúde física é um grande pontapé, física e mental, para você passar por isso sem grandes instabilidades, para você passar ali mais firme e forte, segurando o seu barquinho no meio da tormenta. E eu Outra acho orientação que eu dou é atividade física. É perfeito. tem que fazer, não tem jeito, não tem jeito, É uma né? terapia como você, né? Oi? É uma Perdão. outra terapia, assim como a sua. É o trabalho que você faz com o corpo para até produzir um pouquinho mais, né, de alguns hormônios que vão trazer o bem-estar e a questão muscular, porque a gente vai tendo essa perda, né? Proteção muscular e dos Sim, ossos, né? Então é importante. total. E eu, assim, algo que eu acho que é super importante é ter um grupo para você dividir. Como o grupo de mães, minhas amigas, me ajudaram. Porque eu acho, tô Uhum. falando, eu tô puxando pro puerpério, que é o que eu vivi, mas o que eu falo com as minhas pacientes, com as pessoas que acompanham comigo, que estão na menopausa, você já contou isso? Que você tá me contando? Você já conversou com uma amiga sua? Não, nunca falei. Acho que não tem motivo pra eu falar. Eu acho que ela pode estar passando pela mesma coisa que você. E aí, volta na outra consulta. Doutora Júlia, bem que você falou, ela estava passando por isso, ela me contou outra coisa, eu comecei a reparar, eu também estou sentindo. E aí você vai conversando, dividindo. É um alívio você saber que não é só você. Sim. A rede de apoio, né? Ela é muito importante. E mulheres, elas costumam ser muito conectadas com as amigas, mas às vezes, ainda por ser um tema tabu, nem sempre se fala. Eu É. tenho 5 amigas que é da vida, né? E a gente cresceu assim, desde os 13 anos eu conheço. Então a gente passou por todas as Super. fases juntas. Então, comigo 6. Uma não tá sentindo nada, é a sortuda, né? O restante, cada uma com a sua questão. E aí a gente começa a rir, porque todo mundo acorda cedo, né? Eu pensava, né? Minha avó acordava às 6 horas da manhã. Eu falei, pra que levantar todo dia esse horário pra fazer nada? Eu virei essa pessoa. Não fazer nada, não, né? Que ela tinha as coisas dela pra cuidar, mas assim, podia dormir mais um Sim, mas por que pouquinho. não acorda um pouquinho mais tarde? Então, e aí a gente começa as mensagens às 6 horas da manhã, né? Aí já vira, ah lá, as perimenopausa aí conversando, porque tá todo mundo acordado, aí o grupo já tá lá. Já Outra tá coisa on. que aconteceu esse ano foi muito interessante. Dessas 5, 2 esqueceram meu aniversário. E aí a gente começou a gargalhar, falou assim, é Esqueceram. perimenopausa, gente. Aí começou a virar piada, né? Então, a outra, ai, me perdoa, Dani, como que eu fui esquecer? Eu falei, te entendo, calma. E E assim você nós vai vamos ter virar. essa conexão, porque poderia acontecer com você também, de esquecer, né, de outra Sim, pessoa. sim. Como tem acontecido, né? Esquecimentos assim horríveis que eu vivi. E na verdade, dos primeiros esquecimentos que eu tive foi com. Até perguntei para minha prima esses dias quando foi o casamento dela, porque assim, eu deletei da minha cabeça. Era uma cerimônia bastante reservada, tudo, mas eu esqueci. E aí, porque ali foi um primeiro esquecimento muito grande, né? E aí ela estava falando que ela faz 1 ano e meio esse processo. Então, assim, são coisas que. Primeiro eu comecei com acordar 3 horas da manhã, olhar para o teto e não dormir de novo, né? Os fogachos ainda não chegaram. Espero que não tenha, mas Uhum. vários sintomas, né? São mais de 40, né? Tem estudos que mostram Sim. 70, né? É muito, né? Então, como não impactar o emocional? Possível, né? Impossível, mas você ter pessoas boas, profissionais bons ao seu lado, para amarrar tudo isso, é fundamental. E eu vou até fazer aqui Fundamental. uma chamadinha, Dani, para o nosso evento de outubro, que vai Ah, acontecer, sim, né? claro, Então, claro. ó, pessoal, a gente, na Bem-te-Quero, a gente faz eventos também para levar informação de qualidade para as pessoas. Pelo nosso bate-papo aqui, vocês já perceberam que uma coisa no nosso corpo está conectada à outra. Então, como esse tema é muito importante e muito relevante, não só para as pessoas que ainda não passaram, mas quem já passou e que pode continuar se cuidando para não ter é, impactos dessa baixa de estrógeno, que daí vai seguir com a gente para sempre, né? Uhum. Nós teremos 2 dias de outubro. Eu vou explicar depois, falar mais vezes nos próximos posts e tudo mais, as datas certinho para vocês. Mas teremos.
Dani, falando dessa parte mental e emocional. Teremos doutora Helena Geriatra, doutora Carolina Silva, cardiologista, porque o coração é um órgão que pode sofrer muito nessa fase de menopausa e ele é meio negligenciado. Uhum. Esses fogachos que é tão dito também tem um impacto ali no coração, é um sinalzinho. Então a gente vai falar sobre memória, coração, músculos, alimentação, como a alimentação pode ser sua aliada nesse momento. Essa parte emocional é muita coisa. Essa live foi um gostinho para deixar quero mais. E tá todo mundo convidado. A gente vai ter inscrições, vai ser fora do ambiente do Instagram, gratuito, pra gente levar mesmo mais informação para todo mundo. Porque é tudo conectado. E se a gente tem boas pessoas ao nosso lado, bons profissionais, a gente passa por isso com mais segurança e mais tranquilidade, né? E você perguntou, eu não tive isso, eu tive que buscar esses profissionais que capacitados. E na Bem Quero Mais já tem todos. E assim, Temos. nós somos conectadas, né? Eu conheci a Bem Quero pela Carol, a gente tem o cuidado de indicar um ao outro, a gente já se conhece, né? Então é bem importante Perfeito. isso, né? Inclusive, tá lá na Bem Quero, porque um dos pilares que eu também faço muito, acho muito importante é o da socialização e da cultura também. E Conta eu pra gente. tenho o Clube das Mulheres Leitoras, né? E tá até lá no site também te quero. Neste sábado a gente vai ter o nosso encontro especial Ciclos e Cérebro. Então nós vamos. O encontro é do Cérebro e a Menopausa, é o nosso livro extra do Clube das Mulheres Leitoras. E também vamos ler juntas um livro de uma brasileira maravilhosa que escreveu, chama Nem Lá Nem Cá. É uma mineira, né? E ela usou assim, que hoje ela mora na Suíça e nem lá ela encontrava profissionais, um pouco antes, né? Então, nesse livro ela conta todos os desafios, até ela encontrar os profissionais e com uma poesia, uma prosa muito gostosa. Então, ela vai ser Que nossa convidada legal. especial nesse sábado, dia 13, né? Às 9 horas da manhã. Então, quem tiver interesse em participar, né? É uma leitura, não precisa ler o livro antes, até porque ele é bem grosso, mas se já leu, melhor ainda, né? A gente vai compartilhar experiências, a Mayla vai compartilhar a experiência dela, a autora do outro livro, e vamos ter as nossas mulheres do Clube das Mulheres Leitoras, mas esse encontro ele é aberto a todos também. Conta, Dani, até para mim, esses encontros são de quanto em quanto tempo? É online. É online, E né? tem mulheres de todo o Brasil. Todo o Brasil. Tem pessoas que estão fora do Brasil, né? Tem lá um fusozinho. O clube, muitas estão desde o começo do ano, faz assinatura anual, mas tem mensal. Então, este mês, a gente tem um livro extra, porque eu não quis deixar para dezembro, então puxamos para setembro. E tem também, os encontros são à noite, sempre às terceiras, segundas-feiras. Tem lá os livros que a gente vai usar, já tudo disponibilizado. E desse mês é A Liberdade é uma Escolha, da Edith Eger, que também escreveu Bailarina de Auschwitz, né? Sim, que Uma escritora legal. legal. Então, o mês que vem é o da Ediane Ribeiro, Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho, que fala sobre traumas, né? Então, a gente já está na reta final, estamos indo para o nosso nono livro, né? A gente já está no nono. Nossa, sensacional. E vocês podem encontrar. Eu queria que você deixasse aqui também onde as pessoas podem te encontrar, além da Bem Te Quero Mais, do nosso Sim, site, com também essa parte da socialização que é fundamental. Então, a gente falou aqui sim, dividir, ter pessoas com quem contar, trocar experiências e às vezes falar de outros assuntos também, né? A gente não precisa sim, falar sim. só sobre isso, né? Só sobre problemáticas. Não, não. O Clube das Mulheres Leitoras, eu falo que é de psicoeducação, mas assim, são livros muito voltados para as várias áreas, né? Não é de literatura em si, mas a gente tem trocas e partilhas, mas assim, sobre psicologia, sobre sociologia, né? A gente tem vários livros. Bom, me encontro no meu Instagram, né? Que é esse aqui, Daniela Ribeiro, Psicologia, né? Tem meu site também, que também é www.daniela Ribeiro Psicologia. E também já está cadastrado lá na Bem Te Quero Mais a segunda edição do meu workshop de autocompaixão, né? Que as mulheres nessa fase, em todas as fases, precisam muito desenvolver. Também aberto a homens, mas a autocompaixão, assim, eu tive uma formação com a Kristin Neff, né? Que é uma das maiores estudiosas de autocompaixão, e eu criei esse workshop e para mim, assim, a primeira edição foi maravilhosa, né? E agora a gente vai ser no início de outubro, dia 4 de outubro. Então, Nossa, esses que dois eventos legal. estão cadastrados lá na Bem Te Quero, mas também tem nas minhas redes todas também para poder buscar, né? Ah, incrível, gente.
estamos aqui chegando ao finalzinho da nossa live. Eu vou querer entrar nesse curso agora, dia 4 de outubro. Vamos embora. Esse de autocompaixão é bem gostoso porque é um workshop prático. Vai ter algumas questões sobre a autocompaixão, a parte teórica, mas a gente faz muitos exercícios online também. Super possível. As mulheres que fizeram Que primeiro se máximo. beneficiaram bastante. Que legal, Dani. Nossa, eu quero te agradecer muito. Foi excelente. Deu pra gente mergulhar aí em vários aspectos da mente, funcionamento, emoções, a parte física também a gente falou. Muito obrigada. Imagina! Adorei. E é uma honra ter você como uma parceira, uma especialista indicada pela Bem Te Quero Mais. Conte sempre com a gente. Teremos o evento online em Sim, outubro, né? E a gente vai soltando mais spoilers aí ao longo de setembro. E, pessoal, eu quero primeiro também que você se despeça, né? Também. Antes da gente agradecer o pessoal que está aqui. Que bom que vocês gostaram, ó. Adorei, amei. Que bom, gente. Então, já fiquem atentos para a segunda semana de outubro, que será esse nosso mergulho ali no físico, no mental e no emocional, para a gente unir essas pontinhas aí, e uma segura a mão da outra e vencer. e é o especial mês das mulheres, né, Ju? Exatamente. O setembro é o setembro amarelo para a saúde mental, outubro é o outubro rosa, que a gente fala muito sobre câncer de mama, mas ano passado a gente fez um evento até grande sobre câncer de mama, e esse mês eu falei, gente, acho que eu não quero falar sobre câncer de mama, quero falar com profissionais mulheres para mulheres, a gente fala de saúde e prevenção. Então é isso que a gente vai focar. Ok. Quero agradecer muito a oportunidade a todos que estavam aqui conosco, né? Desde o início, a parceria para mim tem sido muito boa, porque é uma conexão, né? Como eu já escrevi, fiz o vídeo, né? A gente são os valores alinhados, né, Júlia? E eu Então, tive na sede, conheci, as meninas são fantásticas, né? E fiz meu mapa, né? Da ah, longevidade, maravilhosa. fiz. E falo para os familiares, eu acredito assim que todo mundo merece, né? Ter uma longevidade saudável e olhar para isso, porque a população está envelhecendo cada vez mais e a gente, por mais, desculpe a sinceridade, mas vai todo mundo envelhecer, principalmente se deu certo, né? A gente vai envelhecer, então a gente É, e precisa se a gente cuidar. puder entender esse processo, saber com quem contar, ter bons profissionais éticos, capacitados, com formações excelentes, melhor ainda, nosso time está completo. Sem Então, dúvida, sem dúvida. tá, Dani, muito, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aqui. Se vocês depois quiserem mandar mensagem pelo direct Também Te Quero ou na live que eu vou salvar, eu passo tudo para Dani, vou chamar ela para você compartilhar essa collab, esse post, e a Ah, gente vai legal. conversando, trocando por aqui, tá bom? Combinado. Um beijo, muito obrigada, Dani, muito obrigada, Beijo. pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.